Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Certamente já preguei várias vezes sobre o tema, todavia o Senhor tem colocado no meu coração algumas coisas importantes para a Igreja de Jesus que nós queremos compartilhar com os irmãos. Sabemos que é de extrema importância hoje. Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp. Nesse WhatsApp estava escrito o seguinte: Lei número 14.553, de 11 de janeiro de 2023. E aqui há várias alterações nas leis, mas eu queria frisar uma que eu achei muito interessante. Deixa eu só achar ela aqui. Achei aqui. O artigo 20 da lei diz assim: na interpretação desta lei, essa que nós acabamos de falar para os irmãos, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Você pode perguntar o que significa isso, pastor? Significa o seguinte: que a igreja não pode mais, ou não deve, não pode por lei, falar qualquer coisa que venha a constranger qualquer grupo, qualquer tipo de pessoa. A igreja não pode mais dizer, por exemplo, que o homossexualismo é pecado, porque isso pode constranger alguém que está no meio e isso se torna crime. A igreja não pode mais dizer que sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento é pecado, porque isso pode constranger alguém e isso se torna crime. Em outras palavras, começa o novo ciclo da igreja. A igreja que nós estamos começando a viver, e obviamente nós já sabíamos disso, e nós sabemos que as coisas estarão apertando, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos, e se você quiser confirmar comigo, a Bíblia diz que nos fins dos tempos, a fé de muitos se esfriaria, mas não apenas por causa disso, não apenas por causa da perseguição, mas por causa das situações que isso geraria. E Deus colocou no meu coração nessa manhã para falar com os irmãos a respeito das características que a igreja, ou que da igreja que Jesus edificou. Quando eu vou para Atos capítulo 2, eu vejo o nascimento da igreja. A igreja nasceu de uma maneira diferente. Geralmente hoje as igrejas nascem assim, do nosso jeito. Elas começam com 1, com 2, com 3, e isso vai aumentando conforme os dias vão se passando. Mas a igreja do primeiro século, a igreja, quando ela nasce, ela já nasce grande. Ela nasce com 3.000 pessoas sendo convertidas no mesmo tempo e agregando-se à igreja, aquelas pessoas que estavam lá. E eles começam muito bem. E eu quero ler com os irmãos aqui como eles começam já. Mas é interessante observar
que num período de 100 anos, e considerando que nós estamos há 2000 anos depois daquilo, do nascimento da igreja, 100 anos não é nada. Em 100 anos, a igreja tinha saído dos seus valores, dos seus princípios, aqueles princípios que alicerçavam a igreja, e começaram a se desviar. E se desviaram até um certo momento onde Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, padre católico, que ele, lendo as Escrituras, Deus mostra a ele que as coisas que eles praticavam como igreja estavam erradas, de certa maneira. Obviamente não todas elas, mas a grande maioria. E o que moveu Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses, 95 erros da igreja, e colocá-lo pregado na porta de uma grande igreja, de uma catedral, foi isso. A salvação é pela graça e não pelas obras. E a partir daquele momento começa um novo ciclo na igreja. As pessoas começam a voltar e a tentar voltar para o início, para o começo. E elas, de certa maneira, começaram a fazer certo. E o tempo passa e há avivamentos, e há pessoas que trazem de volta e começam a trazer de volta as verdades da igreja que Jesus edificou. Mas o tempo tem passado e o tempo passou, e nós percebemos que a igreja novamente se desviou e tem se desviado. E assim como surge Martinho Lutero para tentar trazer de volta para o caminho, temos a necessidade hoje, e sabemos que Deus não vai usar uma pessoa para fazer isso como Ele fez com Martinho Lutero. Certamente Deus usará pessoas para fazer com que a igreja mais uma vez volte para o caminho, porque a igreja se desviou do caminho. E você pode perguntar: pastor, como é que você sabe? Eu sei, porque eu vou lhe mostrar para você, ou eu vou mostrar para você quais eram as características da igreja de Jesus no seu início. E a partir daí nós podemos ter consciência do que está certo e do que está errado, porque somos uma geração que recebemos ensinamentos, todos nós aqui, cada um de uma fonte, cada um de um local, cada um de uma religião, cada um de uma denominação, recebemos ensinamentos. E por não conhecermos muitas vezes, pela nossa infantilidade ou pela nossa imaturidade espiritual, nós não checamos, porque esse não é hábito nosso. Nós simplesmente aceitamos, porque afinal de contas todo mundo está dizendo, ou grande parte está dizendo isso, então nós aceitamos como verdade. Mas certamente a única verdade absoluta é a palavra de Deus, amém? E se nós não nos basearmos nela, todo o resto certamente é fogo de palha. Todo o resto é um engano. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: porém, o Espírito, com letra maiúscula, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de mentirosos,
tinham sido cauterizados em sua própria consciência. O apóstolo Paulo já previa esse tempo. Ele já previa que muitas pessoas seriam enganadas, porque há um espírito de engano agindo aonde? No meio da igreja. Esse espírito não está no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Esse espírito está no meio da igreja, enganando as pessoas e cauterizando as mentes, fazendo com que as pessoas, e é tão interessante, esse espírito é poderoso, e eu diria que ele deve ser o espírito dos mais poderosos que existem, porque ele consegue cauterizar. Sabe o que é cauterizar? É estancar, travar. Quando você cauteriza uma ferida, você impede que aquele sangue saia. Você cauteriza o lugar, fazendo com que aquilo se torne uma coisa, muitas vezes, sem sensibilidade, sem percepção. E é exatamente isso que esse Espírito tem feito no meio da igreja de Jesus. Tem cauterizado as mentes, para que elas ouçam, mas não entendam. Eles escutam e escutam, mas não conseguem entender, porque esses demônios estão atuando, agindo no meio da igreja. E nós precisamos então entender quais são as características da igreja. Porque quando nós olhamos a igreja hoje em dia, se ela tem uma Bíblia na mão, se ela diz em nome de Jesus, nós já dizemos, está certo. Nós já dizemos, é isso mesmo. Nem sabemos, nem conhecemos muitas vezes as Escrituras da maneira que devemos conhecer, mas nós simplesmente aceitamos. Essa semana que passou, a pessoa que trabalha para minha mãe veio falar comigo. Eu não gosto de dar conselhos para membros que não são da minha igreja, porque eu acho isso antiético. Eu acho que os membros da igreja devem pedir conselho aos seus pastores. O problema é que ela estava com um problema com o pastor, porque ela se sentiu chateada, porque ela foi tirada da liderança dos jovens e foi colocada outra pessoa no lugar dela. E ela toca no louvor, e essa pessoa já tem uma certa idade. Não pense você que é uma jovem, uma certa idade, acho que mais velha que eu. Pouca idade então, eu sei, óbvio. Mas ela veio falar comigo, dizendo: pastor, eu não aguento, o que é que eu faço? Eu disse a ela: vai conversar com o seu pastor, coloca o que você está sentindo para ele, fala com ele, porque o problema não está nele ou com ele, o problema está com você, porque você está guardando no seu coração uma raiz de amargura, e isso vai transformar, e essa palavra raiz de amargura, amargura no texto original é a mesma palavra que veneno. Então, quando você faz ou deixa essa raiz de amargura proliferar na sua vida, é como diariamente você estivesse tomando um pouquinho de veneno. Vai dar problema, você vai morrer. Quando aquela quantidade de veneno chegar ao ponto que vai matar você, ela vai matar você. Eu disse isso a ela: quem vai morrer é você. Seu pastor vai continuar lá, mas você vai morrer espiritualmente. Estou contando isso porque as pessoas, elas têm sido levadas por situações, por ensinos, e sem saber
elas estão lá. E como eu disse, a igreja se desviou uma vez e se desviou uma segunda vez. E ela precisa voltar. Voltar aonde? Voltar às bases. Não é voltar aos costumes no sentido, vamos dizer assim, cultural, mas é voltar às suas bases, é voltar à sua origem, é voltar aos fundamentos que fizeram com que essa igreja, poucos anos depois dela começar, a Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus também chegaram aqui, dizendo assim: olha, todo mundo conhecido da época, antes desses 100 anos, ouviu falar de Jesus, todos eles. A igreja precisa ter de volta esses fundamentos aqui, essas características, que são características que nós podemos achar não num manual de fé, ou um regulamento interno, ou ainda em algum livro, mas da palavra de Deus, amém? E eu gostaria de começar a compartilhar com os irmãos quais são essas características. Quais são as características da igreja que Jesus edificou? Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira parte diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. Primeira característica, é óbvia, da igreja que Jesus edificou, é que a igreja, ela é formada de pessoas. Igreja não é templo, igreja não é salão, igreja é um ajuntamento de pessoas. Todavia, versículo 1 ainda, eles estavam juntos no mesmo lugar. Então, igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em um mesmo lugar. De sorte que nós, quando saímos daqui, não somos mais igreja. Quando cada um de nós formos para a nossa casa, nós não somos mais igreja. E isso ficou tão encravado na cabeça dos irmãos. Isso que eu estou falando agora, você foi ensinado que você é igreja. Falaram para você que você é igreja e você não é a igreja. Pelo simples fato de igreja ser ajuntamento e você sozinho não é ajuntamento. O que sou então, pastor? Você é pedra viva, você é templo do Espírito, mas igreja sozinho você não é. Entende isso? Quando nós estamos juntos, seja em pouca quantidade, seja em muita quantidade, se estamos juntos no mesmo, ou nos reunimos em algum lugar, ali está a igreja. Então a primeira característica da igreja é que ela é formada por pessoas que se reúnem em um local, amém? Aí nós vamos para os versos 2 e 3. E de repente chegou do céu um estrondo, como de uma rajada de vento impetuoso, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. A outra característica da igreja que Jesus edificou é que a igreja que Jesus edificou espera o sobrenatural e as promessas, ou a promessa de Deus, amém? A igreja que Jesus edificou, ela não é uma igreja passiva, ela não é uma igreja que não está esperando alguma coisa, ela espera, mas ela espera o sobrenatural.
Você e eu, como igreja de Jesus, precisamos esperar o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida, porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar desse sobrenatural. Se você vive uma vida no natural, provavelmente você ainda não entendeu que a igreja de Jesus, ela vem buscando, ela busca, e ela espera no sentido de ter o desejo de ver o sobrenatural de Deus. Se eu lhe perguntasse hoje, qual foi a sua expectativa de estar aqui? Não precisa responder para mim. Qual é a sua expectativa quando você vem para cá? Se é que temos expectativa. Porque se você não tem expectativa, não adianta. Você não vai ver nada, não vai ter nada. Porque a Bíblia diz que aqueles que buscam algo de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, trazendo para um português mais claro, se você não tem expectativa de receber de Deus e não acredita que Ele pode dar, você não vai receber. Então a pergunta é: qual é a nossa expectativa? Quando a gente veio para cá, por que viemos? O que nos motivou? O que você espera ver aqui? Porque infelizmente as pessoas, não entendendo isso, não recebem. Porque Deus olha o seu coração e o meu coração. Você já ouviu aquela frase, ou já falou certamente: hoje o culto não foi bom. Erro de quem? Erro de quem? Hoje o culto não foi bom. Erro de quem? Nosso. Nosso que eu falo é assim, ó, nosso, daqui para trás. Por quê? Porque culto é dar e não é receber. Se você saiu daqui, eu saí daqui hoje dizendo que o culto não foi bom, é porque você não cultuou aquele que devia ser cultuado da maneira correta. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus edificou, espera o sobrenatural de Deus. Amém? Não vivo por vista. Eu me lembro de um cântico: não me fio por vista, não, não, não. Como é que era o resto, pastor? Não me fio por vista, não, não, não. Faz tempo esse cântico, né? Eu olho o seu amor, pelo seu amor, não é? Eu não lembro mais o cântico, faz tanto tempo que eu fui batista que eu não lembro mais. Mas de qualquer maneira, o que eu estou tentando mostrar para você é que se nós não tivermos expectativa de buscarmos, não olho as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, não me fio por vista, alegre sou. Amém? Eu sei que os irmãos vão querer que eu cante no louvor depois dessa, mas eu não vou cantar no louvor. Mas as características, e eu quero que você entenda isso, e eu oro para que o Senhor abra o seu entendimento. Eu oro para que esse espírito que cauterizou a mente da igreja, de muitos da igreja, não haja na sua vida. Amém? A outra característica da igreja que Jesus edificou está no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, segundo o Espírito lhes concedia falar. A igreja de Jesus é composta por pessoas, preste atenção nisso, que tiveram uma experiência com Deus. O que existe hoje, pesquisa de uma organização americana, alguns anos atrás já, é que a igreja, pelo menos essa igreja lá nos Estados Unidos,
que é onde foi feita a pesquisa, Barna Institute, diz que 95% da igreja não é salva. 95% da igreja não é salva. Sabe o que significa isso? Que as igrejas estão abarrotadas de gente, mas elas nunca tiveram uma experiência com Deus. Elas foram levadas pela sua emoção, pela retórica de quem falou, elas foram levadas pela sua conveniência, elas foram levadas em busca de satisfazer a si próprios, mas elas nunca tiveram um encontro com Jesus. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, a vida se torna diferente. Eu não disse que você não tem mais problemas, porque essa foi outra mentira que nos foi contada. Se você aceitar a Jesus Cristo, seus problemas acabaram. Organizações Tabajara. É mentira. Seus problemas começam aí. A diferença é que Ele está conosco. Amém? Essa é a diferença. Quando nós temos um encontro com Jesus, de verdade, real, nós sabemos que tivemos. A nossa vida é transformada, o nosso espírito é transformado e revivido. Não é uma coisa emocional. Eu não choro, eu não preciso chorar, eu não preciso me arrepiar, eu não preciso. Quando eu tenho encontro com Jesus, eu sei que Ele entrou na minha vida, eu sei que Ele transformou o meu ser. Eu não passo a ser mais bonito fisicamente, não deixo de ter problemas, não deixo de ser um pecador, mas agora eu tenho aquele que me dá o perdão dos pecados, aquele que está em mim. A igreja de Jesus, de verdade, é uma igreja composta, e obviamente nós sabemos que grande parte, se não 95%, nunca tiveram uma experiência com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem uma experiência com Jesus, de verdade, não estou falando essa emoção de Jesus. Quando alguém tem uma experiência com Jesus, ele não quer deixar Jesus, ele não deixa Jesus, ele não deixa se abalar, porque as coisas estão caminhando a um ponto. E eu essa semana assistindo alguma coisa no YouTube, eu vi ali, porque eu estou estudando a respeito de alguns assuntos, e eu vi um stand-up. Se você não sabe o que é isso, eu vou dizer: é aquela pessoa que fica na frente do palco falando besteira para o pessoal dar risada. É isso aí que é um stand-up. A grande maioria falando palavrão. Mas eu ouvi uma pessoa falando de Deus. Se você não tem uma experiência com Jesus, você se abala. Sabe por que ele falou? Ele disse assim: que Deus mandou matar, e que Deus vai levar as pessoas para o inferno, porque a Bíblia diz isso. Largo é o caminho que leva à perdição, ao inferno, e são muitos os que entram por ele. E estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Deus diz isso. Isso, a gente deduz isso, mais pessoas irão para o inferno. Só que isso também se tornou tão insignificante para nós, que inferno, se você entendesse a magnitude disso, se nós entendêssemos, nós choraríamos.
tal é o inferno. Mas ele disse assim, que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Que Deus é esse? Que Deus de amor é esse? Que mandará muita gente para o inferno? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, se você não tem a convicção do seu novo nascimento, você começa a pensar, é verdade? Que Deus é esse? Que diz ser amor, mas vai mandar a maior parte das pessoas para o inferno? Faz com que você perca a sua fé, porque a igreja de Satanás, os luciferianos, pregam diferente. Lúcifer, sim, esse vale a pena, porque esse vai fazer você feliz, esse vai lhe dar, esse vai fazer que você tenha alegrias. E é verdade. Se você não tem um novo nascimento, se você não conhece Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, se você nunca teve uma experiência com Ele, você certamente vai entrar em parafuso e vai perder a fé por causa desses espíritos enganadores, e são tantos. Pessoas zombando da igreja de Jesus. E com toda a razão, e pior de tudo, é que eles têm razão. Porque a igreja que nós temos visto nesses dias tem dado margem a isso. Às vezes eu assisto o outro, desses youtubers, que se intitula pastor, mas não é, obviamente não é, fazendo sátiras da igreja. E eu fico indignado muitas vezes, só meu Deus do céu. Só que ele outro dia falou o seguinte, alguém deve ter questionado, e ele disse uma verdade. Ele disse assim, o que eu estou falando é verdade, eu não estou falando mentiras, e é verdade. Ele satirizando a igreja, porque a igreja está sendo levada a um contexto que é realmente uma sátira, por causa de não conhecer as características da verdadeira igreja. Estamos caminhando para o circo. Igrejas que são circos e não são igrejas. A igreja que Jesus edificou é uma igreja composta por pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Amém? Versículo 5. E havia em Jerusalém varões judeus piedosos, provenientes de toda a nação debaixo do céu. E versículo 6. E quando ocorreu esse estrondo, a multidão se reuniu, confusos, porque ouviram cada um falando em sua própria língua. A igreja que Jesus edificou é uma igreja que atrai pessoas. Ela atrai pessoas não por aquilo que ela promove no contexto, mas ela atrai pessoas porque as pessoas que compõem essa igreja têm as suas vidas diferentes. A igreja de Jesus atrai pessoas porque elas pregam Jesus. Essas igrejas, ou a igreja que Jesus edificou, versículo de número 14 a 16, diz assim: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, alçou a sua voz e lhes declarou: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isto vos seja conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão ébrios, bêbados, como vós pensais, pois é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Até aqui.
A igreja que Jesus, ou a igreja de Jesus, é uma igreja que dá testemunho da palavra e de Jesus. Amém? A igreja que Jesus edificou é uma igreja que dá testemunho da palavra e do Senhor Jesus. Ela dá testemunho. Versículo 17 a 19 diz assim: e vai acontecer nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. Até o 19. E mesmo sobre os meus escravos ou servos e minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e profetizarão. Até o 19. E darei prodígios em cima no céu e sinais milagrosos embaixo na terra. A igreja de Jesus é uma igreja onde os dons do Espírito se manifestam e não são substituídos por programas e métodos. Preste atenção. Quando houve a primeira separação da igreja, ou o primeiro desvio da igreja, 100 anos depois que começa isso, aonde entra a Igreja Católica Apostólica Romana, como se desviaram, elas começaram a perder as manifestações que havia na igreja que Jesus edificou. Para que isso fosse de alguma maneira suprido, foram se criando rituais, métodos, maneiras de substituir a manifestação do Espírito. Lutero, quando tenta voltar com a igreja para o caminho, essas coisas começaram a se manifestar de novo. O século XIX, que é o século onde houve o avivamento, é cheio e repleto de manifestações do Espírito. Aí nós passamos e entramos no século XX, e a igreja começou novamente a se desviar. Obviamente que a partir do 19, no final dele para frente, novamente nós perdemos e estamos perdendo essas manifestações no meio da igreja. E o que a igreja fez? A igreja substitui por métodos, por atrações, tentando fazer com que essa lacuna da falta dos dons espirituais seja preenchida. Temos método de todo tipo, maneiras de todos os meios e todas as formas. Isso foi feito para que as pessoas não sintam falta. Obviamente que também o ensino foi deixado de lado, porque aquilo que você não sabe, você não cobra. Passamos por uma situação esse ano, esses últimos 4, aonde você nunca se interessou tanto por política quanto se interessou nesses últimos 4 anos. Você nunca ficou tão ligado e sabendo das coisas como nesses últimos 4 anos. Até um tempo atrás, fosse PT, fosse PSDB, fosse o que fosse, para nós era insignificante. Nós não sabíamos. No momento que soubemos, passamos a olhar de outra forma, passamos a ver de outra forma. Assim também no meio da igreja, parou-se de ensinar, de falar a respeito dos dons espirituais da maneira correta.
E a igreja, não sabendo mais, deixou de ter. Mas a igreja que Jesus edificou era uma igreja onde esses dons se manifestavam. Versículo 23, parte A. A este, falando de Jesus, entregado pelo determinado desígnio e antecipado conhecimento de Deus, matastes pela mão de iníquos, crucificando. A igreja de Jesus é uma igreja, versículo 36 também, só para a gente concluir esse raciocínio. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja de Jesus é uma igreja que declara o pecado do povo. Hoje em dia, a última coisa que você verá numa pregação será uma pregação contra o pecado e colocando nomes do pecado. Porque quando se fala que adultério é pecado, certamente no meio da igreja tem muitas pessoas, e claro, falando proporcionalmente, que cometem adultério. Se nós falarmos sobre homossexualismo, certamente no meio da igreja haverá as pessoas que vão se sentir mal com isso. Por quê? Porque a nossa cultura diz que isso não é mais pecado. Nunca, isso aí é desvio ou ainda um comportamento que a pessoa nasceu com isso. Então nós aceitamos tudo isso. E se nós falarmos que isso é pecado, porque a Bíblia chama de pecado, e ela diz que tais pessoas não entrarão no reino dos céus, se nós falarmos isso no meio da igreja, a igreja não vem, as pessoas vão embora, porque isso não agrada. Se nós pregarmos, e é por isso que as pessoas não pregam. Eu quero dizer que eu vou pregar sempre contra o pecado, amém? Goste você ou não, eu vou pregar sobre o pecado e contra o pecado. Goste você ou não, amém? Continuando, versículo 38, e já estou terminando, diz assim: E Pedro disse a eles: arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a liberação dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja que Jesus edificou não apenas prega contra o pecado, mas ela mostra o caminho da salvação, amém? Ela mostra o caminho da salvação. A igreja que Jesus edificou, versículo 39, diz assim: porque para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chame a si. A igreja que Jesus edificou, a igreja que Jesus edificou busca a promessa. A igreja que Jesus edificou busca a promessa. Qual é a promessa? A promessa é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a promessa. A igreja de Jesus busca a promessa. Ela não está buscando bens materiais. Ela não está buscando satisfação própria. Ela está buscando a promessa. A igreja de Jesus não perdeu o foco, continua buscando aquilo que é necessário. Versículo 40, parte C, eu já li o versículo, mas eu quero ler de novo. Versículo número 40, parte C, diz assim: sede salvos
desta geração perversa. A igreja de Jesus não compactua com o sistema dessa geração. Preste bem atenção nisso. A igreja de Jesus não participa das coisas que esse sistema promove. Ela não participa. Você diz assim: pastor, não posso ir numa festa? Claro que pode, desde que essa festa seja alguma coisa decente, desde que você não sente junto às pessoas que estão lá bebendo e falando besteira e você esteja no meio deles, rindo e dando risada, e quem sabe seja o protagonista, conte as piadas mais apimentadas. A igreja que Jesus edificou não participa do sistema desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não nos alegramos com aquilo que o mundo promove. Não nos alegramos porque nós não somos deste mundo. A igreja que Jesus edificou, ela está separada do mundo. É por isso que ela é igreja. Aqueles que foram chamados para fora. Nós insistimos em achar que somos chamados, mas continuamos dentro. Continuamos dentro do sistema. Continuamos dentro das situações. Eu fico imaginando, e é uma coisa que me deixa irritado. Eu sei que é comum a todos, é normal. Os casamentos de hoje, todos eles têm a banda tocando, ou DJ. Todos, sem exceção. Geralmente as músicas que estão lá não são músicas que nós costumamos ouvir, mas ninguém está dizendo também que são todas músicas profanas, não são. Outro estigma que nós criamos é que música do mundo é toda música, e música do mundo não é toda música. O que é uma música mundana? Uma música mundana é aquela que faz ou tem na sua letra coisas que profanas, ou palavrões, ou etc e tal. Nem toda música que aí está no mundo é uma música mundana. Mas nós acostumamos tanto que trouxemos para dentro o sistema que o mundo atua. Eu não estou dizendo que essas coisas não deviam fazer parte, mas nós aceitamos porque ainda não entendemos que estamos do mundo, mas não compactuamos com as coisas deste mundo. Amém? Não é ser alienado, preste muita atenção, eu vou terminar. Não é ser alienado, mas é ser luz do mundo e sal da terra. Jesus estava no meio dos pecadores, mas ele nunca participou do pecado deles. Pelo contrário, todos os que se envolveram com Jesus foram mudados por causa de Jesus. Amém? O que eu estou dizendo com isso é quando você, eu, nós, as pessoas que estão assistindo pelo vídeo, estão participando, como o Salmo diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém na roda dos pecadores. Quando você se ajunta com esse perfil e participa com eles, não os influencia, mas é influenciado, você não está fazendo parte da igreja de Jesus. Continuando e terminando, versículo de número 43a, parte A, que diz assim: e sobrevinha temor a toda a alma, e muitos prodígios e sinais milagrosos eram feitos pelos apóstolos. A igreja de Jesus não promove satisfação pessoal,
antes faz as pessoas pensarem em suas vidas em relação à eternidade. A igreja de Jesus, a que Jesus edificou, não promovia satisfação pessoal. Antes ela levava as pessoas a pensarem na eternidade. Nós vemos que a igreja se desviou, porque hoje o que nós temos visto mais no meio da igreja é a promoção da satisfação pessoal. É você feliz, é você contente. E para concluir, versículo de número 47, eu vou ler inteiro porque são 3 coisas aqui. Diz assim: louvando a Deus, tendo favor entre o povo, e cada dia o Senhor acrescentava a eles o que iam sendo salvos. A igreja que Jesus edificou tem prazer em louvar a Deus. É agradável ao ponto das pessoas quererem ser como eles. Diariamente, devido a ter as características que ela deve ter e exercer. Cresce diariamente. Então a igreja que Jesus edificou tem prazer em louvar. Louvor, irmãos, até estávamos louvando aqui, e como você notou, nós estamos sem o data show. Queimou. Não tem conserto. Eu pude fechar os olhos então, porque eu não precisava olhar a letra. Cantei algumas coisas erradas, certamente, porque algumas músicas eu não conhecia direito. Mas foi um momento muito bom. Foi um momento onde eu pude fechar meus olhos e realmente expressar os meus sentimentos a Deus. Eu não estou dizendo vamos deixar sem data show. Eu estou dizendo que o louvor vai além de uma letra. Vai muito além disso. Nós temos, ou pelo menos a igreja de Jesus tinha, o prazer em louvar. Eram pessoas que as outras pessoas gostavam delas. E era uma igreja que crescia diariamente. Por que ela crescia? Por causa das características que ela tinha. E obviamente, encerrando, você pode dizer, então, toda igreja que cresce tem essas características? A maioria das igrejas que crescem não tem. Porque elas estão fora desses princípios. E não significa que estar fora desses princípios não haja crescimento, porque há outras maneiras de haver crescimento. Vou dar um exemplo que me veio à mente aqui agora. Eu posso ir à academia e fazer muito exercício, muito. E você vai notar que a minha barriga vai desaparecer. Vai. Se eu fizer direito, vai. Precisa. Deixa eu mostrar para você. Eu vou fazer as coisas certas e automaticamente eu vou ficar mais forte, mais resistente. Mas tem outro jeito. Aquele jeito ali é o certo, mas ele demora. Mas se eu vier aqui e tomar algum anabolizante, eu também vou ficar forte. Só que vou ter muitos problemas. Vou crescer muito mais rápido do que eu aqui desse outro lado. Mas aqui eu estou saudável. Aqui eu estou devagar, mas saudável. Continuando, demora, mas saudável.
ali certamente aquilo vai me matar no futuro. Assim é a igreja. Eu posso crescer nesses princípios, nessas características, e vou crescer. Pode demorar mais, mas eu vou crescer. Ou eu posso usar de métodos, estratégias humanas para crescer. A pergunta é: qual é que nós preferimos? Percebe? Porque quando nós analisamos, nós vemos que esse crescimento aqui, fora dessa palavra, ele é totalmente errado. Pode parecer muito bonito, muito forte e musculoso, mas está totalmente fora. Que Deus possa tomar essa palavra e encravar no nosso coração. Amém?